Olá pessoas, aqui é a Umi. Hoje eu vou falar um pouco pra vocês sobre a minha trajetória aprendendo coreano, porque apesar de eu ter falado um pouco no decorrer dos anos aqui no canal sobre isso, tem muita gente que ainda chega agora e não sabe bem o que tá acontecendo. Então, pra poder explicar minha trajetória com o idioma coreano, a gente tem que voltar lá pra 2005, que foi quando eu conheci K-pop propriamente dito. Eu conheci K-pop com o clipe do Dongbang Shinki, que tinha participação da Boy do The Tracks, que é Triangle. E eu gostei muito da estética, porque naquela época eu gostava muito de J-Rock, então eu era bem dos visual kei e tudo mais. E Triangle tem essa pegada, então eu fiquei bem apaixonada. Só que aí quando eu fui escutar cada um dos artistas individualmente, eu gostei mais de The Track, porque eles eram uma banda de rock mesmo. Hoje em dia eles são mais uma dupla barra trio, não sei cadê o menino novo. Um trio meio de balada romântica, mas na época eles eram bem rock pesado mesmo. Então eu gostei muito da estética deles, da música deles, e acabei escutando bastante. E eu tentei cantar, porque assim, eu nunca tinha escutado coreano antes. Naquela época eu tinha o quê? 14, 15 anos, e Coreia não era um país, a Hallyu não existia propriamente dito, a Hallyu não tinha se expandido. Eu não tinha ideia de como que era o idioma coreano, só que eu gostei muito da sonoridade, então eu peguei a letra da música, de uma das músicas deles, do The Tracks, e tentei cantar. É muito complicado você conseguir ler o romanizado com os fonemas do coreano mesmo. E aí eu tava decorando o romanizado, sabe? O que as letras do romanizado soavam como de acordo com a música. Só que assim, gente, a música que eu tentei cantar não dava certo. Era muito complicado, era muito rap, muita coisa rápida, e as palavras romanizadas eram desse tamanho assim. E aí eu acabei pensando, por que eu não aprendo a ler o alfabeto coreano para conseguir ler as letras? Porque talvez seja mais fácil do que ler o romanizado. Então eu ainda lembro que eu procurei no YouTube por tipo como ler Hangul, como ler coreano. E eu achei um vídeo de uma moça ensinando um amigo norte-americano dela a escrever Hangul e ler, né, as letras. E a partir desse vídeo, assim, foi uma ideia muito vaga que eu tive, mas a partir desse vídeo eu já tinha ideia de como é que lia algumas coisas no coreano. Porque assim, naquela época eu não tinha cursos de coreano, não tinha muito material na internet, o material que tinha era em inglês, e o meu inglês não era tão bom assim. Então, era bem limitado. E aí, durante alguns anos, foi só isso. Eu sabia ler o Hangul, mas assim, eu só sabia ler, eu não sabia a regra de pronúncia específica. Começou a ter mais oportunidade de material na internet. Eu meio que estudava sozinha, mas eu não tinha a disciplina de estudar sozinha. Então, eu sabia muita coisa aleatória, eu sabia muita palavra aleatória, eu sabia muito verbo aleatório, mas eu tava longe de conseguir formar frase, sequer. Eu fiz uma amiga coreana por esse site de penpal, que é tipo amigo à distância. Ela me ensinava algumas coisas. Eu lembro até que ela me deu um nome coreano que era Kim Ji-min. Durante muitos anos, toda a ideia que eu tinha do coreano era muito vaga, porque apesar de eu gostar muito do idioma, como eu falei, eu não tinha disciplina de sentar e estudar mesmo. E naquela época eu ainda tinha uma paixão muito grande pela cultura japonesa. Eu ainda tenho, mas assim, a minha tentativa era maior de, tipo, aprender japonês. E aí, quando eu conheci mais pessoas que também gostavam de K-pop, gostavam da cultura coreana e queriam aprender coreano, a gente chegou na embaixada e falou: a gente quer aula de coreano e não tem aula de coreano. O que a gente faz com isso? E aí eles apresentaram pra gente uma intercambista coreana que estava estudando na UNB, e ela, intercambista, queria um dinheiro extra, juntou eu e mais 3 amigas e a gente tava tendo aula de coreano. Só que assim, ela não era professora, então a gente aprendeu as coisas num ritmo muito louco, que a gente... Tava difícil de acompanhar? Tava.
mas eu comecei a aprender mais sobre a pronúncia. Então eu já tinha uma ideia melhor de, tipo assim, olhar a frase e saber o que estava acontecendo nas coisas. Mas eu tava muito longe de sequer me dizer iniciante. Eu era, tipo assim, eu era antes do iniciante ainda. E aí eu tive a oportunidade de ter uma aula de coreano mesmo, de alfabetização. Foi mais focada em alfabetização, com uma professora coreana mesmo, lá em Brasília também, na escola Céu Azul. Então, durante um longo tempo da minha vida, eu tava meio que zonzando no idioma coreano. Eu sabia um pouco daquilo, um pouco disso. Eu efetivamente não conseguia me comunicar em coreano nem um pouco, mas ouvindo as coisas e lendo as coisas, eu conseguia identificar algumas coisas. Era tipo quando você... sabe, tipo, ok, eu sei as cores em inglês, aí se eu escuto as cores, eu sei que é uma cor que a pessoa tá falando. Então, assim, eu sabia vocábulos aleatórios. E durante esse tempo que eu estava zonzando no idioma coreano, eu tava conhecendo também a Coreia, me aproximando bastante da Coreia, da cultura, e tomando a decisão de tentar vir pra cá para estudar. Então não foi uma coisa que aconteceu de um mês pro outro, foi realmente muito tempo. Eu tava assim, eu gosto da Coreia, mas assim, se pá, visitar quando eu tiver dinheiro e tudo mais. Até que foi crescendo pra vontade de realmente vir estudar aqui. E aí foi quando eu tive mesmo aula de coreano. Foi 1 ano e meio, 5 dias na semana. Em alguns níveis eram aulas das 9 da manhã até as 6 da tarde, porque tinha aula focada no TOPIK, que é a prova de proficiência de coreano. Realmente aprendi coreano, porque eu vim estudar pra Coreia pela bolsa de estudos do governo coreano. A aula de coreano pro KJSP na minha universidade era só o KJSP entre eles, a gente não se misturava com os outros estudantes, tipo assim, do coreano regular. E a gente não teve nenhuma prática em fala. Nenhuma. A gente praticamente não conversava na aula. Então a fala ainda é uma das coisas mais fracas das minhas habilidades coreanas. É o fator mais fraco, mas ainda assim eu consigo conversar em coreano, né? Porque depois eu fiz um mestrado, então tinha que ter conversa em coreano, apresentação em coreano, tudo em coreano. O meu curso foi 100% em coreano, não tinha nada em inglês, absolutamente nada em inglês no meu curso. Então, as minhas aulas eram muito focadas em passar no TOPIK, que é essa prova de proficiência em coreano. E uma coisa que sempre me ajudou muito a aprender coreano foram as músicas e variety shows. Eu sei que tem muito coreano que fala, não, aprenda coreano com músicas. Aprenda coreano com músicas. Quando você fala de aprender outro idioma, você não pode ouvir as pessoas que são nativas daquele idioma, porque as pessoas que são nativas daquele idioma aprenderam o idioma naturalmente, porque é o idioma deles. Então, quando for sobre dicas de como aprender certo idioma, escute as pessoas que aprenderam esse idioma. Eu não posso dar dicas de como aprender português. Uma pessoa que aprendeu português tem que dar dicas de como aprender português. Então, use músicas de K-pop, hip-hop, o estilo que você gostar de música. Use músicas coreanas para aprender coreano. Mas use mais querendo aprender vocabulários. Os coreanos falam para você não usar música geralmente por causa do jeito que as coisas são expressas. Mas é a mesma coisa que uma música em português. É falado de um jeito mais poético. Você fala, por exemplo, a imensidão do meu coração se completa com o seu amor indescritível. Tipo, ninguém conversa desse jeito em português, nem que eu falei. Mas a pessoa pode aprender as palavras coração, amor, indescritível. Para você aprender vocábulos isolados, é muito bom você usar músicas. Então, use músicas para poder aprender, porque eu aprendi muito desse jeito. Principalmente se a música for baladinha. Você consegue acompanhar com a letra sem pressa para poder praticar coreano, principalmente a leitura, que é uma coisa que muitas pessoas às vezes têm dificuldade, né, de ler, não rápido, porque ninguém precisa ler rápido, mas ler com naturalidade. Isso é muito importante também, não aprendam romanizado, esqueçam que o romanizado existe, porque o romanizado são para pessoas que não sabem ler o alfabeto. Se você tem a intenção de aprender coreano, elimine o romanizado da sua vida e aprenda a ler o alfabeto. Uma outra coisa que eu faço também bastante é seguir os idols nas redes sociais. Então, sempre que algum idol posta no Instagram, no Twitter, não recorra a uma tradução de fanbase nem nada. Muito obrigada, fanbases, por fazer o trabalho de vocês de traduzir as coisas. Mas se você quer aprender coreano, tenta entender a frase antes, ler a frase. Eu conheço essa palavra, eu conheço essa, eu não conheço essa. Aprender um idioma, gente, é um estudo constante. Muita gente me pergunta quanto tempo levou pra você aprender coreano. Eu ainda tô estudando coreano, eu ainda não sou fluente. Eu acho que eu tô, tipo assim, no intermediário avançado, eu ainda não sou avançado.
eu acho. Não fiz, faz 2 anos, faz, sei lá, 2, 3 anos que eu não faço prova. Ainda tô aprendendo muitas coisas. Todo dia tem uma coisa nova que eu aprendo. É tudo questão de prática e você não tornar isso um fardo pra você. Porque muita gente fica muito estressado e ansioso porque, eu não consigo aprender coreano, não consigo estudar, não consigo... Tenta tornar isso o mais natural possível pra você. Então, se você assistir muito drama, tenta dedicar algum tempo de você vendo os dramas, aprendendo coreano. Se você só escuta as músicas coreanas, seu cérebro pode só entender aquilo como um passatempo. Tipo assim, ok, é uma música num idioma que eu não conheço. E só passar mesmo. Mas se você começa a exercitar o seu cérebro a entender o coreano como um idioma que você quer aprender, em algum momento vai começar a se tornar mais natural. Então, no geral, eu não aprendi coreano de um jeito muito excepcional, muito diferente de outras pessoas. Foi por dramas, filmes, música, programas de televisão. Essa é a dica que eu dou. Se você quer aprender coreano, você se envolver pelo idioma coreano de um jeito que não seja um fardo pra você, que você realmente curta o que você tá fazendo. Então, se você quer fazer uma coisa mais tranquila, acompanha seus idols nas redes sociais, tenta ler o que eles estão... Nem seja só ler mesmo, pra você se acostumar com a sonoridade e a sua boca se acostumar com o movimento do coreano, porque isso também é muito importante. Às vezes a gente vai falar coreano, parece que a nossa língua é um ser à parte da gente, quer fazer algumas coisas estranhas assim, e você não consegue falar direito. Você começa aos poucos. Não precisa querer começar traduzindo nada, tipo um texto gigante, porque não é assim que funciona. Tem que começar 천천히. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre coreano e tudo mais, é só perguntar aqui embaixo que eu posso fazer mais vídeos sobre estudos de coreano. E boa sorte pra todo mundo que tá aprendendo coreano. Não desistam, mesmo que pareça difícil, não desistam, porque vai chegar a hora que vai dar o clique também na cabeça de vocês e vocês vão se sentir super confortáveis com o coreano. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no canal se não for inscrito ainda e acompanhar ainda essa semana de vídeos que a gente tem pela frente. Tchau, tchau!